Meus queridos irmãos e irmãs, estamos hoje na quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a luz e a inspiração do Divino Espírito Santo para podermos bem desenvolver nossas atividades nesta Quaresma e para executar com amor a ação proposta para hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Hoje vamos estudar e entender um pouco o que é a doutrina da Igreja. Antigamente, quando as crianças recebiam as primeiras instruções na fé católica, elas aprendiam a rezar uma fórmula denominada ato de fé. As versões da oração variam um pouco, mas uma delas, indulgenciada pela Igreja e facilmente encontrada na internet, diz o seguinte: Eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e ao terceiro dia ressuscitou. Creio em tudo mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica, porque Deus, verdade infalível, o revelou. Nesta crença, quero viver e morrer. Amém. Trata-se de uma oração simples e em plena conformidade com o que professamos no creio, mas, tragicamente, muitos de nossos católicos não seriam capazes de fazê-la, pelo menos não de coração sincero e acreditando realmente em tudo o que ela diz. Permanecei em mim, que eu permaneço em vós. Tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas somente permanecendo na videira, assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim. Conforme João, capítulo 15, versículo 4. Se a Igreja pode oferecer vida e salvação ao mundo inteiro, é graças ao seu enraizamento em Cristo, o seu fundador. Este enraizamento se dá primeiramente através dos sacramentos, tendo a Eucaristia no centro. Instruídos por Cristo, os sacramentos são colunas da base da Igreja que a geram continuamente como seu corpo e sua esposa. Intimamente ligado à Eucaristia, encontra-se o sacramento da ordem, no qual Cristo se faz presente na Igreja como fonte da sua vida e da sua obra. Os sacerdotes são configurados a Cristo sacerdote de tal modo que possam agir em nome de Cristo, cabeça. É preciso recordar o modo escolhido por Deus para nos revelar as suas verdades. O princípio da Carta dos Hebreus diz que muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho. Depois de todas as revelações que vemos contidas no Antigo Testamento, então Deus selou seu contato com a humanidade, por assim dizer, enviando-nos seu Filho Jesus Cristo, seu único Filho. Ora, já que com isso ele quis salvar todos os homens, não só os de 2000 anos atrás, era necessário que fosse instituído um meio visível e do qual as pessoas pudessem facilmente se servir para que a mensagem permanecesse preservada ao longo das gerações. Esse instrumento, como fica claro a quem estudar as Escrituras, é investigar a transmissão dos ensinamentos dos primeiros cristãos, é nada mais, nada menos do que a Igreja. A Igreja, presente na pessoa dos apóstolos, a quem foi dito:
Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. E ainda, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, 16. A Igreja, especialmente na pessoa do Papa, o único a quem foi dito, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. E ainda, confirma teus irmãos, e enfim, apacenta minhas ovelhas. João 21, versículo 16. Ao instituir a igreja, nosso Senhor Jesus Cristo quis dar aos homens a segurança de que aquilo que ele tinha ensinado aos seus discípulos seria propagado fielmente. Para isso, ele mesmo cuidou de dar aos apóstolos a assistência do Espírito Santo e de garantir-lhes a sua presença até a consumação dos séculos, conforme Mateus capítulo 28, versículo 20. De fato, até o presente, o único grupo de cristãos que crê nas mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas, como acontecia na igreja primitiva, é a Igreja Católica. Meus irmãos e irmãs, conhecer e praticar a doutrina da igreja é dever de todo católico, e por isso deve dedicar muito estudo da palavra de Deus e dos ensinamentos da igreja, e além disso, participar das atividades de sua paróquia com devoção. Na descrição desse vídeo, eu estou deixando links para estudo da importância da igreja e a importância em acreditar em tudo que a igreja ensina, a Santa Igreja Católica. E também uma outra página do site do Vaticano que fala um pouco sobre os sacerdotes. A nossa ação para hoje, pesquisarei sobre um tema da doutrina que tenho dúvidas ou sobre a vida de um santo. Para tirar suas dúvidas sobre algum tema específico da doutrina da igreja, leia o Catecismo da Igreja Católica ou procure a orientação do seu padre, do seu pároco ou diácono da sua paróquia. Pesquise na internet os documentos do Vaticano, o Catecismo da Igreja Católica, que é de suma importância, e também em algum site católico, como do Padre Paulo Ricardo, Canção Nova, Cleofas, Dom Total e vários outros sites confiáveis que existem aí. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.